Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai estar falando aqui sobre três temas diferentes, né? Que tem a mesma base, né? Mas que são três assuntos diferentes. A gente vai falar aqui sobre a bicorporeidade, sobre a transfiguração e também sobre o desdobramento astral. Né? A bicorporeidade, para quem não sabe, é a faculdade do mesmo corpo aparecer em dois lugares diferentes. E a transfiguração, né? Como o próprio nome já diz, é o ato de a gente estar mudando a nossa aparência. E o desdobramento astral é o momento livre, né, em que o nosso espírito ele se encontra enquanto o nosso corpo físico ele dorme, enquanto o nosso corpo físico descansa. Então vamos começar o vídeo, pessoal. Então a bicorporidade, né, e a transfiguração, elas fazem parte, na verdade, dos fenômenos das manifestações visuais, né, e que também fazem parte dos fenômenos naturais, né? Isso quer dizer que também fazem parte das leis da natureza. Né? Para quem está acompanhando já os vídeos aqui, a gente já viu que os espíritos eles utilizam o perispírito, né, para gerar todos os fenômenos físicos. E com a bicorporeidade, né, e a transfiguração, logicamente, né, que não ia ser diferente. O que a gente tem que entender é que o perispírito ele é encontrado tanto no espírito que está desencarnado, né, está desligado do corpo, como o espírito que ele está encarnado, né, ou na alma, né, como o próprio espiritismo ele chama o espírito quando ele está encarnado. E durante o sono do nosso corpo físico, o espírito ele ganha parcialmente de volta a sua liberdade, né? E enquanto o nosso corpo físico dorme, nosso espírito ele não precisa necessariamente ficar do lado do nosso corpo físico dormindo, porque o espírito em si ele não precisa de repouso, né? Como o nosso corpo físico. E o Allan Kardec ele mostrou um relato nos livros dos médiuns de uma mulher, né, que era médium, só que ela não sabia que era médium ainda, porque ainda ela não conhecia o espiritismo. Só que ela via na casa dela, né, durante a noite, espíritos de pessoas que ainda estavam vivas, né? Primeiro ela viu uma senhora, né, que vendia fruta ali na vizinhança, e depois ela acabou vendo um homem que para ela era desconhecido, e depois apareceu o irmão dela. Tanto a senhora das frutas quanto o irmão dela, ela tinha certeza que os dois estavam vivos porque ela falava com eles praticamente todos os dias. E o desdobramento astral ou a projeção astral, como ela é bastante conhecida aí na internet, é a capacidade do nosso espírito estar desprendido do nosso corpo físico enquanto o nosso corpo físico lhe dorme. E mesmo os dois corpos eles estando separados nesse momento, né, enquanto o corpo físico estiver vivo, eles vão estar sempre conectados por um cordão fluídico, que também é conhecido como um cordão de prata. Então, esse cordão fluídico, ele é um tipo de elo, né, que permite a conexão entre os dois corpos. Então, durante a nossa vida carnal, o nosso espírito ele nunca está completamente desconectado do nosso corpo físico. E enquanto o nosso espírito ele estiver livre, no momento de descanso do nosso corpo físico, os espíritos que a gente encontra muitas vezes no plano espiritual acaba reconhecendo que você está encarnado, né, devido ao rastro do cordão fluídico, né, que interliga entre os dois corpos. E quando o nosso corpo físico ele morre, é quando faz o desligamento desse cordão fluídico ao corpo físico, né? Que é a separação completa entre os dois corpos. Então, esse cordão fluídico ele é cortado, né? E é nessa hora que teu corpo, ele espiritualmente falando, ele está morto. E qualquer sensação, né, que o seu corpo físico ele sinta durante esse desdobramento astral, né, ele manda um sinal através do seu cordão fluídico, né, para o espírito, e o espírito ele acaba voltando para o corpo imediatamente, né, com a velocidade do pensamento. Então isso acontece independente da distância, né, que o nosso corpo espiritual ele se encontra do nosso corpo físico. E antes que as pessoas acabam me perguntando, né, se o corpo físico ele não pode morrer, né, na ausência do nosso espírito, ou se nenhum espírito ele consegue evitar que a gente volte para o nosso corpo físico, a resposta é não. Né? Não tem como a gente não conseguir voltar para o nosso corpo. Né? A gente volta para o corpo muitas vezes só de estar pensando nele. Porque esse ligamento, né, que tem entre os dois corpos não permite que nenhum espírito evite essa reconexão novamente. E Allan Kardec perguntou no Livro dos Espíritos, na pergunta 401, se durante o nosso sono a alma ela repousa com o corpo. E os espíritos acabaram respondendo que não, que o espírito ele nunca está inativo, que durante o sono os laços que prendem os corpos, né, eles são afrouxados e o espírito entra em relação mais direta com os outros espíritos.
E é por esse motivo, né, que a moça médium da história do Allan Kardec, né, do livro dos médiuns, conseguia ver os espíritos das pessoas ainda vivas. Quando um espírito ele se encontra fora do corpo, ele ainda possui o perispírito. Então, do mesmo modo que um espírito desencarnado ele consegue aparecer de uma forma momentânea, né, para as pessoas, com a ajuda do perispírito, lógico, um espírito encarnado ele também consegue aparecer para as pessoas de forma momentânea. E é esse fenômeno que deu, na verdade, o nome de bicorporeidade, né? Também que é conhecido como homens duplos, que é a capacidade da presença simultânea em dois lugares diferentes. A gente tem até um exemplo famoso, né, do Santo Antônio de Pádua, que enquanto ele estava na Itália, o seu pai estava sendo julgado em Portugal, né, por ser acusado de ter cometido um crime. E na hora dessa execução, o Santo Antônio de Pádua ele aparece, se materializa ali na zona onde o pai dele estava sendo julgado e consegue inocentar seu pai, né, mostrando as provas. E logicamente que acaba mostrando quem foi o verdadeiro culpado. Então, na bicorporidade, né, já é um pouco mais diferente do que no desdobramento astral, né, que eu falei agora. Então, a bicorporidade, ela funciona da mesma forma, só que a única diferença é que o corpo, o espiritual, ele fica tangível. E aí dá esse efeito que a pessoa ela possui dois corpos. E para a gente conseguir fazer isso, logicamente que a gente precisa ser um espírito muito evoluído. O espírito ele acaba abandonando o corpo físico momentaneamente, mas mesmo assim continua ligado pelo cordão fluídico igual ao desdobramento astral, e ele consegue fazer o espírito ele se tornar tangível, né, igual a um espírito desencarnado quando ele surge para uma pessoa. Como o ser é muito evoluído, ele não precisa necessariamente fazer com que o corpo físico ele durma para conseguir sair do espírito. Ele de entrar em um estado de relaxamento mais profundo, o espírito ele se desconecta do corpo físico e consegue ter a liberdade igual ao desdobramento astral. E a transfiguração, né, já é a capacidade de mudar o aspecto de um corpo vivo. Acredito que esse caso assim não seja muito popular, mas o Allan Kardec ele deu até um exemplo no livro dos Médiuns, que era uma menininha de 15 anos que tinha essa faculdade, né, ela se transfigurava, né, com a aparência de certas pessoas já mortas, e essa transfiguração era tão real que parecia que a própria pessoa ela estava ali presente. Ela mudava tudo, até a voz, né, as expressões das pessoas que já tinham morrido, ela conseguia ter essa percepção. E o médico lá da região ele acabou fazendo um experimento, né, com a menina, né, colocando ela em cima de uma balança para ver se, enquanto ela se transfigurava, sofria alteração no peso dela. E quando ela se transfigurou no irmão dela, que já tinha morrido, ela subiu na balança e viu que o peso dela ela sofria divergência, né? Ela quase que dobrou o peso que ela tinha. E mais uma vez, a teoria do perispírito ela vai dar resposta disso para a gente, né? A gente sabendo que o perispírito dá o formato, dá a aparência que o espírito quer, né? E a modificação da disposição molecular do perispírito dá a visibilidade e a tangibilidade para o espírito. Isso tudo se dá pela combinação dos fluidos universal e fluido animalizado. Então, logicamente que o perispírito de uma pessoa encarnada é passível da mesma transformação de um espírito desencarnado. Então, vamos imaginar o perispírito de uma pessoa viva, né? Enquanto o espírito estiver acoplado ao corpo, né? Enquanto a gente estiver no nosso estado de vigília, o perispírito ele vai estar em volta dos nossos dois corpos, tanto do corpo físico como do corpo espiritual. E a gente já sabendo que o perispírito de um ser encarnado sofre a mesma transformação que o perispírito de um ser desencarnado, a gente chega à conclusão que a transfiguração em si se dá no perispírito da menina e não no corpo físico dela. E quanto mais evoluído for o espírito, mais desapegado da matéria ele for, é ainda mais fácil de criar esses fenômenos. Até deixar o nosso corpo transparente, né, deixar o nosso corpo físico invisível. O corpo físico fica como se estivesse coberto por tipo de uma espécie de névoa. Então, o perispírito mesmo em uma pessoa encarnada, ela pode mudar a forma, né, como ela queira, se tornar mais brilhante, ficar maior, ficar menor, né, mais jovem, mais velho. Isso se dá pela transfiguração e acaba gerando alteração no peso porque ela acaba aumentando a quantidade de matéria, né, sofrendo a influência de um agente exterior, que pode aumentar ou até mesmo diminuir o peso relativo.
É igual acontece com a mesa girante, né, que sofre alteração do seu peso, né, na hora que ela está flutuando, devido à junção do fluido universal com o fluido animalizado. Beleza, pessoal? Então é isso. A gente falou aqui desses três tipos de fenômenos, que eles são praticamente funcionam com a mesma base, que é o perispírito também. E, e é isso. Agradeço a todos aqui que chegaram até o final e aguardo vocês então no próximo vídeo. Valeu!